E aí, pessoal, terceira série do ensino médio, estamos aí em mais um momento agora para revisar esses últimos percursos, esses últimos momentos das nossas aulas de geografia, né, comigo, né, professor Jefferson Oliveira, juntamente com vocês aí, vendo situações do nosso dia a dia, vendo situações aí do nosso país, do nosso planeta, situações relevantes que nós estudamos aqui em geografia, nas aulas de geografia, que retratam isso mesmo, né? Conhecer aí a dinâmica do mundo é muito importante, né, para nós enquanto cidadãos e tudo mais, certo? Essa, então, é a aula 28, né, a aula de revisão para a avaliação da unidade 4. Vamos lá. Pessoal, quantas coisas nós vimos ao longo dessas aulas, não é mesmo? Falamos sobre situações que envolvem lá, né, coisas relacionadas ao mundo globalizado, não é mesmo? Inovações tecnológicas e tudo mais. Falamos sobre os grandes problemas da geopolítica mundial, não é mesmo? Os problemas que ainda estão acontecendo, que ainda estão se desenrolando aí, na nossa frente. E a gente acompanha, né, tudo isso ao longo do tempo, mas a gente também falou sobre a questão do nosso Brasil, do nosso país, né? As questões de desigualdades, verificamos situações ali da economia brasileira, da agropecuária, a questão industrial, não é mesmo? A produção de lixo, tudo isso são problemas que estão muito próximos aqui da nossa realidade, inclusive falando também sobre a realidade amazônica, que é ainda mais próxima da gente, né? As situações ali que passam por essa região que é tão importante para nós mesmos e também para o mundo, né? Existem várias discussões nesse sentido. Por exemplo, a produção econômica aqui para a Amazônia, ela tem uma relevância muito grande, né? Ela tem ali uma importância para as pessoas que vivem lá e para a economia, nessas áreas, né? E para a economia amazonense, né? Como um todo. Isso também, pessoal, é reflexo de situações do passado, né? A gente precisa voltar no tempo agora para entender algumas situações que até hoje as comunidades tradicionais aqui da região amazônica ainda se beneficiam, que é com relação aos solos, não é mesmo? Vamos revisar agora nessa primeira parte, né, que traz ali essa imagem, que traz esse solo, né, essa parte aí do terreno que foi modificada pelo homem, que foi feito todo um trabalho ali para deixar esse terreno bom para o plantio. Esse tipo de solo aí, pessoal, a gente aqui que estuda em geografia, né, tem uma área da geografia chamada pedologia que estuda as características do solo no mundo, né? A gente considera isso com um nome bem específico, né? São solos antropogênicos, solos modificados pelo homem, solos que tiveram ali uma característica desse sentido, né? E aí a gente tem esse tipo de solo que a gente chama de terra preta de índio, é o nome oficial, né? Mas a gente vai chamar de terra preta, né? Aqui para a nossa revisão, que ele é reflexo de milhares de anos atrás, quando as comunidades tradicionais aqui já viviam aqui e fizeram essas modificações na região amazônica, onde tem Rondônia, passando pelo Amazonas, passando pelo estado do Pará, e isso acabou se disseminando, né, principalmente ao longo dos rios, né, um solo que naturalmente é muito pobre, né, o solo amazônico ele tem essa característica, né, de ter uma área ali na camada mais superior, ali ela ter as vegetações de maneira geral, mas ela acaba ali, né? O solo modificado pelo homem, a terra preta, tem essa característica de ser um pouco mais fundo e ser um pouco mais bom, melhor, né, para o plantio. Então a gente vai ver aí na próxima tela que ainda assim, né, tem áreas importantes da bacia amazônica que possuem esse tipo de solo que foi modificado pronto, né, para o plantio. Cerca de 2 a 10% do bioma amazônico. A gente não está falando aqui só de Amazonas, a gente está falando do bioma amazônico, da Amazônia como um todo, né? E aí tem algumas áreas que até hoje são beneficiadas, reflexos aí de ações tomadas há milhares de anos atrás, um período que a gente chama de pré-colombiano, né? Período ali das sociedades amazônicas onde ainda não houve ocupação europeia, né? Exploração europeia e tudo mais. Nesse mapa, pessoal, nós vamos ver agora aí, né? Nós vamos ver juntos nesse mapa aqui, esse grande mapa que está aparecendo aqui na tela, né? A gente consegue ver claramente, né, esses pontos pretos
né, que trazem ali exatamente algumas áreas de circo, de sítios arqueológicos que possuem alguma referência, né, que possuem alguma produção ali da data, né, do período histórico da qual elas estão posicionadas, mas basicamente essa área que está em amarelo aqui na tela de vocês, né, por onde passa o rio, né, por onde passa o Rio Solimões, o Rio Amazonas e alguns afluentes, até desaguar lá no Pará, são as áreas onde tem uma alta densidade de solos amazônicos, né? Quando você tem exatamente essas áreas aqui que trazem, né, como aparece aí em amarelo, essas áreas que têm ali uma produção desse tipo de solo, né, totalmente modificado pelo homem. Então, gente, continuando, a Terra Preta, né, é um legado, né? É um legado. Os povos indígenas, as comunidades, os seres humanos que existiam aqui no passado, eles já tinham esse tipo de conhecimento. Isso aí perdurou ao longo das gerações. Até hoje a gente ainda tem práticas com relação à floresta que remontam àquele histórico também, né? As comunidades tradicionais principalmente, né? Práticas que até mesmo alguns ribeirinhos ainda mantêm, né? Mesmo sem saber. Né? Às vezes é uma coisa que aprendeu com o pai, enfim, com o pai, com a mãe, mas na verdade é reflexo de situações culturais bem mais antigas. Né? Com relação ao solo, é muito bom para cultivo, né? E assegura a sobrevivência de milhares de pessoas ainda, né? Em várias áreas por onde esse solo ainda é cultivado. Vamos mudar de assunto, pessoal, mais ou menos também falando sobre a questão econômica, né? Mas agora a gente vai focar, pessoal, num tema que é muito importante para quem está saindo aí do ensino médio, né? Que é a questão do trabalho, a questão da vida adulta, é a questão dos direitos trabalhistas. Como a gente sabe, os caminhos, né, após a formação escolar são vários. E boa parte das pessoas, na sua vida adulta, vão sair, né, do período escolar para entrar no mercado de trabalho sendo empregadas, né, sendo pessoas ocupadas, contratadas por uma empresa, por exemplo. E aí, como a gente vai ver nessa tela aí agora, é muito comum quando a gente fala emprego com carteira assinada, né, somos nós, né, pessoas aqui que são contratadas por uma empresa, trabalho formal e possuem alguns direitos. Férias, FGTS, que é o Fundo de Garantia, seguro-desemprego, 13º salário. São algumas das características do trabalho de uma pessoa que possui um emprego formal. Só que, gente, esses direitos eles foram conquistados ao longo de um grande período na história do Brasil. E não foram assim, por causa da bondade de uma única pessoa, né, que do nada resolveu, nossa, que legal. Quer saber, vamos beneficiar os trabalhadores? Não. Foi devido a muita luta, muita briga mesmo, pessoas que reivindicaram. A gente vai voltar um pouquinho no tempo agora para ver esses primeiros momentos, né? Vamos continuar verificando, né? Na próxima tela, né? A gente vai verificar, pessoal, quando a gente fala uma indústria, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, né, que foi quando começou a industrialização no Brasil, a industrialização como a gente conhece, né, as fábricas e tudo mais, a gente observa que nesse período inicial, as relações de trabalho eram muito pesadas, né? Existiam muitos abusos. Se hoje em dia se discute muito a questão da saúde mental, do excesso de trabalho, né? Alguns problemas relacionados à assédio moral, né? Que sempre ocorre entre pessoas dentro de uma empresa, não é mesmo? No começo do período da industrialização, esse tipo de relação era ainda pior. Você tinha algumas situações que na época nem era considerado abuso, mas já incomodavam os trabalhadores. Né? O fato de você utilizar a força de trabalho infantil, né? Você tem salários inferiores, salários de mulheres, né? Recebiam salários inferiores, quando você tinha ali rotinas de trabalho muito extensas, né? Quando você tinha ali salários que não se atualizavam, não existia esse negócio de atualização de salário, aumentar ali uma porcentagem. Imaginem uma vida, né, onde você não tinha nada disso, era chegar, trabalhar e obedecer. Isso existia, tanto no Brasil quanto também nas primeiras indústrias europeias, lá no começo da Revolução Industrial. Né? Vamos continuar. Por exemplo, a questão das crianças. Né?
castigos físicos, assédio sexual também, que sempre ocorreu, né? Você tem condições até mesmo de moradias dos trabalhadores também muito precárias, né? Devido aos baixos salários. E isso acaba, pessoal, um contexto como esse, se para hoje em dia, né? Se a gente chega perto de uma situação como essas aí, as pessoas já se sentem incomodadas, né? Principalmente quando a gente fala de assédio moral, gente que quer falar um pouco mais alto do que deveria, né? Num cargo de chefia, né? Acaba incomodando mesmo, né? Imagina há 100 anos atrás. Isso também começou a incomodar. E como a gente está vendo nessa imagem, a gente vai ver na próxima tela aí, surgem operários que começam a liderar movimentos, como esse que aparece aí da Greve Geral de 1917, né? Em São Paulo. Justamente para reivindicar direitos dos trabalhadores. Então, os seres humanos que existiam naquele período histórico também se mobilizavam, eles também ficavam indignados com certos problemas relacionados a isso, né, as condições de trabalho. Seres humanos não gostam de se sentir incomodados ali em determinada situação, então eles acabam, por conta desse incômodo, se manifestando contra, né, e sendo contrários a isso, né? Vamos continuar. Então, os trabalhadores, que são muitos, sempre foram, né? Os trabalhadores sempre foram grandes multidões, porque a massa de pessoas pobres sempre foi maior no Brasil, em boa parte do mundo, enfim. E isso acabou tendo um choque entre os interesses dos trabalhadores e das pessoas que eram donas das empresas, né? E aí surge a ideia, as situações de greve no Brasil. Né? Greve em Porto Alegre, greve em São Paulo, começo do século XX. Né? E isso também tinha um retorno, como a gente vai ver aí na próxima tela, que é realmente quando você tinha o governo respondendo com violência. Né? Pega o líder lá, acaba com ele, vamos desfazer, desmobiliza essa galera toda aí. Não interessa. Só que, pessoal, ainda assim, mesmo com repressão, mesmo com violência, como a gente vai ver na próxima tela, os trabalhadores eles vão continuar sendo muitos. Não dá para fazer uma fábrica com apenas um funcionário, tem que ter vários. A gente está falando aí de 1910, 1920, né? Década de 1910, aí, há muito tempo atrás. Então, isso aí acabava gerando, né, várias mobilizações, até que finalmente, depois de muita luta, como a gente falou, não foi por conta da bondade de ninguém, de nenhum empresário, né, e isso até 2025 também acontece, né? Não é da bondade de ninguém, é do interesse, né, das pessoas de continuarem trabalhando em condições ali justas, né, em condições ali agradáveis de trabalho. 1919, pessoal, você tem ali leis relacionadas a acidentes de trabalho. Nessa década também surge ali a lei, na década de 20, na verdade, surge uma lei chamada Lei Eloy Chaves, né, que é uma lei que cria, por exemplo, a aposentadoria. Imaginem, se hoje em dia as pessoas reclamam de FGTS, de INSS, tudo isso aí, lá na década de 20 não existia, você não tinha possibilidade de se aposentar quando você fosse idoso naquele período. Né? E a Lei Eloy Chaves foi criada também baseada nisso para atender, primeiro, os trabalhadores das estradas de ferro. As ferrovias no Brasil ainda eram muito fortes, né? Muito importantes para a produção econômica do Brasil, e esses funcionários garantiram esses direitos, né? Devido a uma série de greves, devido a uma série de disputas ali nesse sentido, essas pessoas conseguiram esse tipo de direito. Né? Vamos continuar, então, agora, outros direitos que foram chegando depois, 1926, você tem ali férias remuneradas. Olha só, imagina viver num país, trabalhar num país onde você não tem direito a férias. Uma coisa que pra gente já é uma coisa assim que, mesmo o período de férias já acaba sendo estressante por vários motivos da nossa vida, né? Mas nesse período histórico, isso não existia. Imaginem as pessoas desse período aí, essas gerações anteriores às nossas. Né? Então, a questão das greves, elas foram gerando, né, as reivindicações dos trabalhadores. Depois disso veio o governo Getúlio Vargas, esse sim, né, com uma preocupação nesse sentido de são eleitores, são pessoas que estão aqui, né, são população, a maioria da população, então precisamos tomar atitudes ali que atendam essas pessoas. Né? Então, a partir do governo Getúlio Vargas veio, né, uma série de situações, ali, até chegar lá na década de 40, a consolidação das leis de trabalho, a CLT, né, a conhecida aí, né, você tem ali todo um conjunto de benefícios que perduram até hoje e que até hoje ainda são motivo de discussão. Né? Tem que tirar,
está gastando muito dinheiro do Brasil ali. Não tem que tirar, pessoas precisam manter-se, mas o governo está gastando muito dinheiro com isso aí. Mas tem muito trabalhador que precisa disso aqui. Tem até trabalhador que também está defendendo também. Sim, eu sou trabalhador e tem que acabar com isso aí mesmo. Eu quero ganhar mais, eu não quero ter aposentadoria não, eu não quero ter férias não. Vende as férias para a empresa aí, eu quero meu dinheiro, né? Tô nem aí para aposentadoria não. Enfim, discussões, né? Situações aí que ainda estão acontecendo, discussões no Brasil ali que, infelizmente, a tendência é tirar benefícios, né, do trabalhador, a não ser que esse tipo de discussão continue beneficiando os trabalhadores aí no Brasil. Ainda está acontecendo, tá, pessoal? Além da questão do trabalho, lembra que a gente falou? A vida adulta, né, quando as pessoas entram no mercado de trabalho, os caminhos são vários, né, trabalho formal, trabalho informal, a precarização do trabalho, que é outra discussão, mas também existe um caminho de muitas pessoas que está relacionado aí ao empreendedorismo, não é? Que é quando você deixa de ser, você não necessariamente trabalha para alguém, você é dono do seu próprio negócio, do seu próprio trabalho, isso que a gente vai ver aí, né, nessa tela aí agora, que é a capacidade de criar negócios, de fornecer produtos ou serviços, de você produzir determinada coisa, um determinado produto, ou fazer determinado serviço e produzir, e vender e gerar lucro para isso, né? Então, o empreendedor é uma pessoa que desenvolve essas soluções, recebe dinheiro por isso, né, que esse é a grande situação, e gera impacto positivo nas vidas das pessoas. Uma pessoa que vai num cabeleireiro, ela quer melhorar ali a sua beleza, então ela vai num profissional que realiza esse trabalho. Né? Uma pessoa que precisa fazer um conserto num ar-condicionado, num ventilador, enfim. Tem uma pessoa que tem esse tipo de talento e faz esse tipo de trabalho. Preciso fazer uma obra, então aquela pessoa lá tem aquele profissional tem conhecimentos para isso. Bom, gente, vamos continuar. A gente tem aí a pandemia de 2020, pessoal, como um período da história do Brasil onde houve um aumento no desemprego, houve um prejuízo na economia muito grande e por conta disso, né, houve muitas pessoas que se lançaram aí no mercado de trabalho com relação em criar uma empresa. Né? E uma ideia, pessoal, é muito comum, né? A gente observa que a economia durante a pandemia ela realmente piorou bastante, né? Devido ao fechamento e tudo mais, isso prejudicou bastante a economia nacional e global, né? Não foi só o Brasil que se prejudicou, né? Devido aí à questão sanitária, né? Que é prioridade, realmente a questão sanitária sempre tem que ser prioridade, né? Nesse sentido. Mas aí a gente ouve, no período mais recente, né? Dados ali da economia brasileira voltando ali para os eixos, né? Mas foi um período ali específico do empreendedorismo no Brasil, tanto que, hoje em dia, né, os dados do empreendedorismo estão aí, né, dados recentes, 2023, 2024, né, são divulgados em 2024, onde houve um aumento muito grande dos empreendedores no Brasil, né, principalmente pessoas com mais idade, né, tem um número bastante grande também de jovens, né, se lançando já como microempreendedores individuais, ou mesmo dono de alguma empresa com alguns funcionários, né, um comércio, enfim, varia muito. E aí a gente tem algumas sugestões, né, aqui nessa tela, essa grande tela aqui, que é basicamente o caminho que os empreendedores seguem, né, para poder abrir uma empresa. Né? Por exemplo, quando a gente fala de o que eu vou abrir, qual vai ser o tipo de empresa, né? É necessário ter uma ideia certa, que tenha a ver com você e com a realidade que você vive, né? A boa ideia nasce da união entre o que você sabe fazer e o que as pessoas precisam. Não adianta, né, colocar ali um comércio num lugar onde ninguém tem interesse naquele comércio ali, né? Então tem que ter esse tipo de estratégia também. Continuando, a gente também tem outra preocupação de qualquer microempreendedor, é a questão das finanças, né? Por isso que muitos costumam começar pequenas vendas, e aí sim vão expandindo, né? Planejar os custos é como montar os alicerces da sua empresa, é o que mantém tudo de pé. Continuando, tem também a questão da comunicação, né? Principalmente os empreendedores mais jovens, eles têm muita noção da questão das redes sociais e tudo mais. Afinal de contas, se ninguém souber que a sua ideia existe, como é que vão comprá-la, né? Essa é uma grande ideia. E também tem a questão da motivação, pessoal. Um empreendedor, ele acaba tendo que trabalhar muito mais do que os seus próprios funcionários. E é assim que tem que ser. Né? Não é o dono aqui, ele quer ser só o dono e os funcionários ali têm que fazer acontecer. É o contrário, né? O empreendedor tem que trabalhar muito mais, o dobro, o triplo, para poder garantir, né, a produção, garantir ali o trabalho. E mesmo ele sendo um trabalhador individual, né, problemas vão acontecer.
problemas com os insumos que você usa, problemas com a realidade econômica que você usa, métodos novos de trabalho, daquele trabalho que você realiza e você tem que se atualizar, né? Problemas com funcionários também, por que não? Problemas com dinheiro, tudo isso é necessário, é a questão da motivação, né? Empreender é um caminho cheio de aprendizados e cada erro é uma chance de melhorar. Por isso que tem gente que não consegue, a empresa entra em falência, mas tem outros colegas outros empreendedores que também conseguem. Então é assim, né, que vai acontecendo. Dentro de uma realidade liberal, de um mundo capitalista, acontece a questão da concorrência e a questão é de você sempre estar se atualizando, sempre com muita responsabilidade, muito bom senso, muito compromisso com o trabalho que você realiza. Seja ele qual for, seja como empreendedor, seja como trabalhador formal ou mesmo como trabalhador informal.